suspects body, but ISIS has the latest direct threat designated. Y la próxima día de la juventud. Destroying the statue. Okay. Olá Gabriel, tudo bem? Olá Miguel. Como é que estamos esta semana? Para mais um podcast. Então vamos seguir direto ou tens alguma coisa que queres dizer? Vamos embora, vamos mergulhar aí. Vamos seguir direto. Então, o que é que eu tenho para te mostrar? Tenho para te mostrar uma notícia que é no fundo uma justificação, porque eu tenho andado a falar agora um bocadinho mais do que deste podcast, algumas pessoas que falam comigo, e tenho a fazer um pequeno preâmbulo e até para falar antes da notícia. Tenho falado sobre esta questão e eu ouço duas coisas em relação a isto. Uma é porque é que estás a fazer isso? Qual é o significado? E duas é uma espécie de pôr de parte a questão religiosa e assimilar só os problemas políticos. No sentido em que, por exemplo, nós anunciámos há pouco tempo aquela história da França ter proibido o véu árabe, e esta pessoa estava-me a dizer isso é uma arma política para distrair as pessoas de outras coisas. E o que eu não nego que seja essa... Nem está em causa, exato. Eu não nego. Mas as minhas duas respostas a essas coisas, e agora depois dizes-me tu também, se quiseres falar sobre isso, é uma, vem a seguir e tem as notícias que eu vou explicar, e a questão política é a questão das armas. Eu não gostaria de viver num país como os Estados Unidos da América, em que se pode comprar armas, como quem vai ali ao Lidl, tem uma secção e compra-se uma arma, e depois acontecem as tragédias que acontecem. Eu acho que a religião é uma das maiores armas utilizadas na história da humanidade, com os resultados mais atrozes. E há alguém que dizia que é preciso boas pessoas para fazer coisas boas e más pessoas para fazer coisas más, mas só a religião é que faz com que pessoas boas façam coisas más, não é? Foi um físico, Steven Weisenberg, acho eu. Exatamente, pronto. E esta história, no fundo, cria isto que eu estou a dizer, que é a religião é uma arma e é importante combater. É importante combater esta arma. É importante nós termos conversa e falarmos sobre uma arma que está a ser utilizada. Pronto, e era isto que eu tinha para dizer. Não sei se tens alguma coisa para dizer sobre isso. Sim, em relação a isso. Obviamente que tudo é política. Tudo é política, não é? Política vem de polis, a cidade. Portanto, tudo o que se passa na cidade é política. A religião, nós aqui falamos de religião, porque é como tu dizes, ninguém intelectualmente honesto pode dizer que a religião é outra coisa que não uma ferramenta para se conseguir poder. Ninguém intelectualmente honesto, quer se creia ou não, seja no que for, tu não podes nunca afirmar, não, as religiões não são um meio para se conseguir poder. Ninguém pode dizer isso. Obviamente que as religiões são apenas isso. Pois tu creres em alguma coisa superior, tu sentires no dentro de ti, o que tu quiseres, não interessa. É outra coisa. É outra coisa. E nós desde o primeiro podcast temos vindo a dizer isto. Cada pessoa é livre e deve ter a liberdade de acreditar naquilo que quiser. Nós não temos nada contra isso. Nada. Agora, o que somos é contra este instrumento de poder que existe espalhado pelo mundo inteiro, não é uma coisa localizada no nosso país, e no nosso país até não está muito mal, mas é uma ferramenta de poder. Não passa disso. É como tu dizes, é uma arma como outra qualquer. Esta ainda mais perversa, porque ataca principalmente as crianças. Não estamos a falar das situações de pedofilia, não tem nada a ver com isso. Sim. Mas a religião, o grande alvo da religião são as crianças. Claro.
É aí que eles os querem apanhar, é enquanto são inocentes, enquanto ainda não têm capacidade de pensamento crítico. Pois. Aliás, aquela história do programa de hoje, a gente já lá há de chegar do programa desta semana, em que falavam do casamento entre pessoas de religiões diferentes. Pois, nós devemos lá chegar. Pronto. É isso. Pronto. E agora, muito rapidamente, vou-te mostrar 3 notícias que se passaram no Brasil. Houve no fundo, uma eleição no dia 1 de outubro, portanto ontem, para a Conselhia Tutelar. Houve há uma espécie de o MPF, que é um tribunal, no fundo, brasileiro, começou a agir sobre várias denúncias que estavam a acontecer de muitas igrejas e muitos setores religiosos que estavam a tentar puxar a sua influência. E eu vou mostrar aqui algumas notícias que no MPF pede que adote medidas para prevenir abuso do poder religioso nas eleições de conselhos tutelares. Pronto, o objetivo é a laicidade estatal. E depois tens aqui na Agência Brasil cobra a ação contra o abuso religioso na eleição do Conselho Tutelar. São notícias sobre estas preocupações e numa delas... Eu não sei o que é o Conselho Tutelar. Pronto, isto corresponde a quê? Isto, eu acho que corresponde, já vais ver a solução. Isto é sobre os direitos humanos e sobre... Ok. É isso. Okay. Acho que é isso. Ou acho que não. Bom, o Conselho Tutelar trata-se do órgão permanente e autónomo que encarrega de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ok, certíssimo. Pronto. Certíssimo. E esta questão na religião é muito premente. Não temos esta figura, penso eu. Não temos, infelizmente. CPCJ, será CPCJ? Isso, CPCJ, deve ser isso. Pronto. E esta questão das crianças na religião tem adotado... Mas a representação trouxe informações veiculadas em matéria de jornalistas recentes afirmando que grandes entidades religiosas estão influenciando os seus seguidores a participarem das eleições e votarem em determinados candidatos que supostamente propagariam os seus ideais religiosos em sua atuação com o Conselho Tutelar. Pronto, e depois podem ler as notícias aqui e há um pequeno vídeo que eu queria mostrar aqui agora para nós vermos, que é exatamente o tipo religioso a falar. A eleição do Conselho Tutelar. Como é que está a situação? Todo mundo já sabe aonde vão votar? Tem alguém que ainda não sabe o local de votação? Todo mundo aqui já sabe? Então, por gentileza, nós só temos hoje e amanhã para ligar para as pessoas que vocês conhecem, os amigos, confirmar com as pessoas, porque pela lei no sábado não pode fazer mais nada. Pronto, ou seja, isto é uma das questões pela qual eu acho que nós fazemos este podcast e que é importante debater estas situações. É que a religião não está preocupada com a alma. A religião está preocupada com a praxis, com o que é que se está a passar. E com o poder, exatamente com o poder. E isto é uma arma. E é por isso que é importante combatê-la. E infelizmente, alguma malta do meu lado, alguma malta que eu conheço, apaga isto, como se isto fosse um fediver. E isto não é um fediver. Não. Isto é gente exatamente à procura de influenciar pessoas para votação numa coisa que é super importante. E eu, por acaso, tirei essa notícia porque me apeteceu muito, mas há uma notícia esta semana de mais um pastor preso por violar uma criança. Ou seja, tanto há pastores no Brasil como, também vamos falar sobre isso, como padres aqui em Portugal, que exatamente neste tema aqui querem poder. Porquê é que eles querem poder neste tema? Porquê é que eles querem poder na tutelagem de crianças e o que é que está a acontecer a crianças? E esta é a luta que nós temos de ter. Nós temos de ter esta luta sempre. Não é só a eutanásia, não é só o aborto, não é só o direito da mulher aos seus... É tudo isso, Miguel. Tudo isso. É tudo.
por tudo isso. Acho que não é uma coisa, a religião não é uma coisa neutra, nunca foi, não é a Igreja Evangélica. Nós tivemos aqui 40 anos de ditadura com a bênção da Igreja Católica. E, aliás, mesmo depois do 25 de Abril, eu lembro-me da minha avó que frequentava a missa dizer que o padre dizia vós não querendes a vida para cima, então ide botar nas setinhas para cima. Pronto, epá, independentemente do partido, mas o padre dizia isto. Pois. Percebes? Então ide lá botar nas setinhas para cima, porque nós queremos é a vida para cima. As setinhas para cima era o PSD ou o CDS. Era o PSD, aquelas 3 setinhas. Acho que o CDS também tinha uma para cima. Pronto. Epá, isto sempre foi assim, Miguel. Não é a Igreja Evangélica, é a Igreja Católica, são os muçulmanos, são os judeus. Epá, eu não conheço nenhuma religião que tenha alguma neutralidade política. Epá, deve haver, claro que se me falares em pequenos cultos, obviamente que não terão essa força. Mas tudo o que sejam religiões grandes... mesmo esse, de alguma maneira, mesmo o pessoal do wellness, agora do bem-estar, aquele pessoal do bem-estar, não sei o quê, às tantas começam a influenciar questões de saúde pública. Só muito simplesmente questões de saúde pública, que estão a começar a influenciar por gente malta da natureza e natureza, pá, natureza, e de repente começam a ver questões de saúde pública que, por exemplo, em França já deu raio. Em França já deu raio. Enfim. Segue. Eu vou seguir então, porque nós temos muita coisa hoje. Eu vou esquecer aqui o cardeal. Este cardeal é muito simpático, mas isto é um cardeal que é o arcebispo de Madrid que veio à Rádio Renascença a falar. Já agora vou pôr só num instantinho. Era que eu achei muita piada, pá, porque eu acho que é esta história destas pequenas diferenças que existem entre pessoas entre pessoas religiosas que têm, no fundo, que dizem coisas como esta. Eu vou mostrar agora a notícia que diz a coisa como esta. Vivemos num momento social com muitos elementos novos, como a migração, o papel da mulher, não só na igreja, mas na sociedade. Uma desigualdade terrível, diz ele. Quero dizer que temos grandes desafios e a igreja deve continuar a aprender a situar-se perante estes desafios e devemos fazê-lo em conjunto e não. É esta história de... Mas este pessoal depois fala disto. É uma amnésia, é uma coisa... Inacreditável. E não é só uma amnésia. Tu repara, não há nenhuma mulher para a posição dele. Olha, exatamente. Ó, senhor cardeal, o papel da mulher. O papel da mulher. Quantas mulheres cardeais é que existem? Quantas? Uma? Diga uma! Diga uma! Seu Paulo na Bíblia, o que é que diz sobre a mulher? Pois. O que é que diz? Diga lá. Amnésia é uma coisa absurda. Quer dizer, mas acordaram hoje, de repente perceberam que há uma desigualdade terrível. E às vezes também... os agentes durante milénios desta desigualdade. Por amor de Deus. E às vezes também tem a ver com a própria... Eu às vezes penso, a definição de igualdade, será que a definição de igualdade é a mesma que a minha, não é? Não sei, às tantas não sei. Não faço a mínima ideia. É a história, aquela história, nós queremos o casamento, mas é só para aqueles que nós sabemos. Já tem que ser um com uma, como dizia um fulano, tem que ser um com uma e tem que ser... Mas nós queremos a igualdade, não é? Outra muito rápida, houve uma situação de um livro que foi apresentado, chamado No Meu Bairro, sobre inclusão e várias histórias de inclusão, questões de LGBTI+, e não sei o quê, e foi interrompido por um protesto de uns tipos, vamos dizer, de extrema-direita, e está aqui uma notícia do Observador sobre isso, portanto é sempre desconfiar, mas que no fundo falam... Há muita gente que muitas vezes agora fala-se muito da cultura do cancelamento, pá, e isso é associado à esquerda, mas tu vês sempre que quem quer proibir, que quem quer parar, é sempre ou extrema-direita ou gente religiosa que tem problemas com estas questões. Sim, aqui, pá, não sei se eles aqui falaram, não me apercebi que eles tivessem falado em termos religiosos. Mas é inevitável que esteja por trás.
Eu acho que é inevitável que esteja por trás, mas eu mesmo assim, eu acho que, pá, não tenho a certeza, mas eu acho que houve mesmo uma relação com questões religiosas. Mas nós logo vemos, para Miguel, não confirmar, eu também, foi se só... formos ao fundo da questão, isto é só aquele princípio de que tu não podes viver como tu queres. Tu tens que É isso. viver como eu mando. Exatamente. Percebes? E Exatamente. tudo Esse é o o que não princípio. seja tu viveres como eu digo, epá, como dizia aí o fulano aí desse programa, é moda agora as pessoas fazerem o que quiserem, dizia ele. Agora é moda Exatamente. as pessoas não fazerem como nós dizemos. Pá. Agora é uma Exatamente. moda estúpida que inventaram, é as pessoas pensarem pela própria cabeça. Fogo. Pá, e isto no fundo Desastre. é só isto. Isto é só alguém publica um livro com aquilo que quer, com aquilo que lhe apetece falar Exatamente. e que é pertinente, são temas muito pertinentes. Hoje em dia são temas muito pertinentes. E vêm uns fulanos dizer: não, não, nós queremos que vocês vivam da maneira que nós dizemos. Pronto, felizmente este livro está a ser um sucesso, está a esgotar em tudo o que é sítio, portanto os Eles protestos só estão a fizeram ajudar. bem. Exatamente, eles só fizeram bem. Eu quando vi a notícia, fiquei Ótimo, todo contente. Disse: olha, maravilha, isto é excelente. está Isto vai excelente. ser em todo lado. Já Epá, o esgotou, livro está vai a sair de todo vender lado, está ótimo. 5 estrelas. Enfim, mais uma notícia, um pequeno fé diver esta semana, uma conversa do Papa, daquele que toda a gente gosta. Eu não sou assim tão fã, mas quer dizer, mais do que os outros, vá. Mas ao mesmo tempo, é como tu sempre dizes, é o lobo, não é? Assim. E aqui seguimos. O Papa, o mundo é poluído pelas aparências. Vivemos numa cultura da maquiagem. Não sei porque é que eles escrevem maquiagem, porque isto é PT, mas é maquilhagem. Isso é que é importante. O caminho do escondimento é o caminho de Deus. Vocês não são irmãs para fazer publicidade. Quanto mais escondidas, mais divinas. Continuam a cultivá-lo, pois é a profecia poderosa para o nosso tempo poluído para aparecer nas vossas aparências. Diz o Papa às pequenas irmãs de Jesus. Agora repara-me nesta... Pá, não posso dizer outra coisa. Nesta merda. É que esta gente não consegue... É uma cultura de colocar as mulheres no sítio, de julgar o corpo, de julgar o que é que uma mulher quer fazer, o que ela é, para se esconderem. Isto não é só o véu islâmico. Não é só o véu islâmico. Esta gente também quer fazer isto, quer esconder as pequenas irmãs de Jesus. Exatamente. Quer escondê-las. Caminho do escondimento. Quer que elas fiquem... Quer que elas fiquem discretas. E eu acho isto uma tristeza e acho muito perigoso até para um mundo mais liberto, um mundo mais tranquilo, em que não haja traumas destes, não haja esta cultura. Acho que os americanos têm uma palavra para isso, que é a cultura do... eu já me lembro, mas o que é que tu tens alguma coisa a dizer sobre isto? Epá, Miguel, estás a ver, é o que nós temos vindo a falar. Isto é o querer-se mandar na vida dos outros. Tu tens que viver como eu digo que tu tens que viver. Epá, não é outra coisa. Mas o que é que ele tem? Que mal é que alguma mulher estará a fazer por pôr maquilhagem, ou por seja aquilo que for. Por seja aquilo que for. Ou por se sentir bem vestida, com Bem vestido, um bom decote, ou seja o que for. O gajo O que é que alguém tem a dizer sobre isso? Não há ninguém no mundo que tenha alguma coisa a dizer sobre isso. Ninguém. Muito menos este fulano. Epá, pronto, mas é o que tu dizes. As pessoas acham que ele é muito bonzinho. Todos. Pronto, e é assim. Todos, mas as miúdas discretas. Porque depois ainda é as meninas. As meninas, ele não diz os rapazes. Ele diz as meninas. Os rapazes, é melhor nem dizer nada. Mas esta vontade, eu já nem lhe chamaria vontade, esta obsessão por querer mandar nos outros, querer mandar na vida dos outros. Percebes? Nós, Miguel, a única coisa que nós temos na nossa vida, a única coisa que é nossa é o nosso corpo. Mais nada é teu, A minha roupa, as minhas coisas não são minhas, porque eu deito-os fora, porque alguém me as pode tirar. A única coisa que fica contigo desde que nasces até que morres é o teu corpo. E é nisso que eles querem mandar. No corpo dos outros, percebes? É onde, não há limite, não há aqui limite. É aqui que eu quero mandar, é no corpo dos outros.
O que é que tu vais mostrar do teu corpo? Eu é que digo. Eu é que vou dizer o que é que tu podes mostrar do teu corpo. O que é que tu vais fazer? Eu é que mando. Eu é que sei o que é que tu podes fazer com o teu corpo. Pá, isto é absurdo. Hoje em dia, no século XXI, pá, isto não pode ser aceitável. As pessoas não podem dizer, isto é boa pessoa. Mas não, não é. Não é. Quem faça isto não é. Não é boa pessoa. É imoral. É moral, também concordo. E sobre o que é também, mais uma vez, uma coisa rápida, porque já vamos a mais de metade e ainda temos mais de metade do programa para fazer. Está a correr bem, está a correr bem. O que é que acontece? O grupo Vita, que nós já falámos no passado, são os tipos da prevenção da violência sexual no contexto da Igreja Católica em Portugal, vão criar acho que é um manual de prevenção da violência sexual. E eu não tenho propriamente grande coisa a dizer sobre isto, a não ser que eu quero ler este manual. Eu quero muito ansioso por ler este manual. Eu posso-me oferecer para escrever um manual. Tem uma página, uma linha, uma frase. Não se aproximem deles. Ui, isso é impossível, que isso é o que eles querem. Pronto, não se aproximem deles. Epá, está feito o manual, fecha, imprime. Mas pronto, e eu aqui, ou seja, eles estão a fazer um manual, não sei muito bem para quem, para quem é o manual, para quem? a quem se dirige, mas eu vou querer ler o manual. Eu estou muito mortinho para que saia o manual, para podermos ler o manual e para poder discutir o manual aqui. Portanto, era só isto que eu tinha para dizer sobre isto, não tinha grande coisa, só para nós estarmos atentos eu já estou a suar só de pensar nesse manual. Eu quero muito ler este manual. Temos de estar toda a gente atenta a este manual. E depois chegamos à minha parte favorita do programa. Manda ver. Que é o meu Némesis. o programa E Deus Criou o Mundo. É assim, eu não sei como é que nós queremos fazer isto, porque nós não combinámos de antemão. Mas eu tenho... Não é para combinar. Eu tenho algumas notas. Vou dizer... Não sei se tu tens tempos marcados. Não marquei aqui tempos nenhum. Então eu tenho algumas notas e depois, se tu te lembrares de mais coisas, nós vamos dizendo. Eu quero mostrar algumas notas. Há umas que eu se calhar vou desistir porque isto é muito tempo. Mas aos 9 minutos e 36... Está aqui, eu vou passar aqui... 9 minutos e 36. Alguém diz isto. Alguém se vira e diz o seguinte. Vai defender o seu, não é? O Islão quer, tal como o judaísmo ou o cristianismo, que os filhos, isto é tudo, a ideia aqui é mesmo os filhos. Portanto, tudo isto é feito em defesa e proteção dos filhos. O Islão quer, tal como qualquer outra religião, que os filhos sigam a religião islâmica. Pronto, e esta é a primeira parte, não é? A ideia é mesmo os filhos. É mesmo exatamente os filhos. O que nós estávamos a dizer. A defesa e proteção, na ideia deste tipo, a defesa e proteção é qual é que é a religião que estes tipos devem tomar. É nossa. Não vamos tomar em conta a liberdade da criança para escolher. Aliás, ao longo deste programa desastroso que foi, tudo isto passa por o que é que nós vamos fazer a crianças e como é que nós as conseguimos angariar e qual é que é o problema de casarmos pessoas sem controlarmos as crianças delas. Antes disto, Miguel, portanto, este programa começou com o tema de uma notícia de uma sujeita muçulmana que casou pela Igreja Católica com um católico. Exatamente. E este mesmo senhor muçulmano entrou logo a matar. Mas foi o Islão que inventou isto. Não só inventou, como a semana passada, inventou o churrasco lá em casa, inventou também isto. Portanto, o Islão, só que depois mais tarde ele nega-o. Não, o Corão diz que um homem muçulmano pode casar com uma mulher de outra religião. Sim, é verdade. E se for o contrário? Não dá. Não, o contrário não posso. A mulher já não pode. Só que faltava. E depois a justificação que ele faz é absurda. Porque é na mulher que começa e não sei o quê, e é sempre uma coisa. A mulher é a primeira escola do filho. Porquê? Porque a mulher tem que estar em casa. Tem que estar em casa também. Pois, é que eles achando que se estão a justificar, o engraçado é que eles acham que se estão a justificar
quando aquilo que estão a fazer é ainda serem mais reacionários. Exato. Eu vou passar a fase agora aqui, se calhar que é aos 11h20, acho que é aqui que ele diz exatamente isto que nós estamos a falar, que é assim, é rapidamente. Para esta mulher. É uma coisa que não é permitido. Não olha com... Nunca se pode julgar a pessoa, não é? Com bons olhos Não não se olha. pode... Não, com bons olhos não olha, no sentido de... Obviamente é uma religião, é um casamento não abençoado pela mesquita. Ou seja, Não é permitido. se ela voltar, se ela for Ou à seja, mesquita, Ou seja, neste momento ele já está a dizer que não é permitido haver este tipo de casamento. Não. Apesar de no início fomos nós que inventámos agora, mas não é permitido. Pois, mas a mulher é que não, isso era só o que faltava. Ah, Aliás, Miguel, depois o fulano judeu depois mete o dedo na ferida e diz, espera, a Igreja Católica de facto permite, mas permite se o casal se comprometer a que os filhos sejam criados dentro da Igreja Católica. Isto é, tu podes vir para cá, mesmo não sendo dos nossos, desde que os filhos venham para cá. ao que o católico responde assim: estamos só a tentar abrir as portas a sermos mais tolerantes. Pois, mas espera aí, para os filhos têm que vir para cá. querem angariar. Pois, É muito engraçado porque o conflito daquela gente toda, e depois a jornalista ainda manda aquela larasca, não é? A meio que diz: sim, vocês podem escolher, ou então podem nem ter religião, o que importa é que sejam felizes. E toda a que gente sejam, diz, ou sem religião, que sejam saudáveis. seja saudável, exatamente. Pois, ou Eu isso, acho acima de tudo Ou sejam isso. saudáveis, era isso. ou mesmo. isso, e acabava-se com este programa, dizia eu. Mas Depois, há logo outro. a seguir, um bocadinho a seguir, ele larga aquela de a homossexualidade, obviamente, não é aceita. A Claro, homossexualidade, claro. obviamente, na Não. cabeça dele, isto é uma coisa que nem sequer se oferece a algum debate, porque é uma coisa óbvia, é uma coisa evidente. Óbvio. Portanto, Ele, obviamente. apesar dele aceitar aquela diferença toda dentro da igreja, porque ele é um tipo moderado, e outra Sejas grave. como ele manda ser. Exato, mas e repara, este tipo é um muçulmano moderado e ele é um muçulmano, é o mais Sim, moderado que nós acredito temos. que sim. Eu acredito E agora que sim. repara no que é que este muçulmano moderado vai dizer, que é muito importante para o tipo de luta que nós também temos de travar aqui. Pessoas que vão casar. Certo, mas é melhor, quer dizer, é preciso amar a Deus acima das pessoas, apesar de tudo, não é? Tá bem. Pronto. Mas se as pessoas Claro que sim. E o outro, sim, está ajudaram bem. a casar-se é porque se É amam. óbvio. Mas- Era só o que faltava. Primeiro amar uma criatura mitológica e depois então amar as As pessoas. pessoas, primeiro a Deus. Primeiro a Deus. Primeiro vamos amar uma criatura mítica. Depois as pessoas. Epá, e o outro diz, claro, óbvio. Como é que era agora amar as pessoas? Não. E depois Faltava. o tipo judeu, que é o mais radical deles todos, diz: não deviam ter casado na igreja, não deviam ter casado em lado nenhum. Exatamente, nem casado. Então, O gajo é uma coisa assim um bocadinho. não, Enfim. ele diz a página que não se casem, mas que não se casem. Pá, que saiam que existam, mas fora da minha vista, percebes? Pronto. E depois tenho mais uma pequena coisa para mostrar deste pequeno desastre que foi o episódio Deus Criou o Mundo. Eu já estou a passar aqui alguns, mas este aqui eu acho que também é importante. Já numa outra fase de uma conversa um bocadinho diferente, mas que vai dar tudo ao mesmo. Isto não sai nas notícias. Nós simplesmente dizemos, é assim, na mesquita não é possível. Quiser, mas vá aqui ao foi. cartório. Mas aqui foi. Não, e repara, que sejam muito felizes, que tenham muitos Claro. filhos, mas que quando chega à altura dos filhos, aí é que eu quero. Gostaria que fosse notícia que a mãe, que é tunisina e é muçulmana, teve a opção de educar os seus filhos como muçulmanos. É isso. Esse é o desafio. Ou como católicos. Teve a opção. Ou sem religião. Que sejam foi saudáveis Era acima esta de a tudo. parte de disseste. Muito- Delícia. Pronto. Seja saudável sobretudo. E eles o que eles respondem? Muito bem. Muito Agora, Não há nada, ninguém acende, ninguém diz assim, pois, claro, pois, que sejam saudáveis Não, acima não. de tudo. Quais saudáveis acima de tudo? O que importa é Não, amar a primeiro Deus amar acima a de Deus. tudo. Amar a Deus e pôr lá o dízimozinho, o resto. Pá, depois há outro momento muito caricato que é o muçulmano à espera do apocalipse,
Porque isto acaba tudo no dia 10 de junho de qualquer ano. No dia 10 do não sei quê. É verdade. Não E sei se acaba é tudo. junho. É o dia não sei quê. Acaba tudo no dia 10 de junho. E outra parte também que eu achei muito grave. Mas isto, Miguel, mas pessoas dos nossos dias acreditarem numa coisa destas, pá. É preciso uma indoutrinação. Epá, porque uma pessoa nos nossos dias, epá, com a informação que existe, epá, as pessoas, a pessoa bem informada sabe que isso são histórias. Todas as culturas têm uma data para o Armageddon. Epá, sabem que isto é. Mas como é que é possível ainda haver pessoas que seriamente acreditam nisto? Pá? É complicado. São pessoas cultas, não são pessoas analfabetas. Não são. Epá, como é que é possível? Mas é o que tu dizes, é apanhá-los como crianças, pá. Apanhá-los quando são crianças e acreditam a vida toda. Se quiseres, põe aí no 38-30, põe aí 45 segundos. 38? Só para ilustrar aquela coisa que tu disseste sobre é preciso religião para que pessoas boas façam coisas más. Então vamos lá. Argumento de... Porque aquilo tinha números, aqueles tinham números, aquilo havia números de... Aliás, e eu sou testemunha disto, estive lá. Israel, na altura, correu um risco tremendo de receber imigrantes que de judeus a única coisa que tinham era o pai ser judeu. Portanto, eles não eram judeus de acordo com a lei judaica. E Israel correu esse risco e fala-se que até hoje, dentro de Israel, estejam perto de 30% de ex-imigrantes, que hoje em dia já são cidadãos israelitas, da ex-União Soviética, que nem judeus são. É um passado Isto é horrível. Isto é horrível. Repara que os tipos que passaram pelo que passaram, é inegável, não é? Mas foram recebidos em muitos sítios e de repente e como é que alguém cuja cultura, eu não sei se a família deste senhor passou por isso, não sei, não faço ideia. E agora utiliza exatamente o mesmo argumento. Israel tem pessoas que não são de raça pura. De judeu só tem o pai. São mestiços. Como é que é possível esta gente ter exatamente a mesma postura que tiveram e que tanto condenam, mas nos outros. Mas só condenam nos outros. Eu tenho exatamente a mesma postura, mas a minha está certa. Porque a minha que é a raça pura, não é a dos outros. Pois. Percebes? Portanto, tu chegas à conclusão de que o que há aqui é essa postura. Portanto, eles não são contra o apartheid, eles são muito a favor do apartheid, eles são muito a favor daquilo que os nazis fizeram. Mas desde que sejam eles a fazê-lo. Exatamente. Porque a raça pura é deles. E tu vês isto nesta frase que este senhor aqui diz. É verdade. Eu digo-te, isto não podia ser permitido. Isto é num canal público, alguém a dizer isto. Miguel, se fosse alguém a dizer, nós aqui em Portugal recebemos imigrantes, alguns só têm o pai branco, se eu dissesse isto em algum lado, Miguel, o que é que seria de mim? E bem. E com razão, claro. Mas eu tenho a certeza absoluta que se eu for visto por alguém afeta Israel, eu sou imediatamente apelidado de antissemita. Sou logo antissemita. Percebes? Porque eu não sou contra o apartheid deles. Percebes? Porque eu sou contra o apartheid deles. Além de ser contra o apartheid dos outros, também sou contra o deles. E isso faz de mim um antissemita. Mas é antissemita e antisionismo, não é? O sionismo é outra coisa que é isto. Sim, eu sou antisionismo. Aí eu sou, claramente. Antissemita não sou, porque não tenho nada, absolutamente nada contra alguém judeu. Não tenho nada contra. Mas este sionismo, é muito deprimente. É muito terrível. E considero o Holocausto da Segunda Guerra uma das maiores calamidades, se não a maior calamidade, se não a maior atrocidade alguma vez cometida pela humanidade. Sim, sem dúvida. Não é preciso deixarmos de reconhecer isso para vermos o que é que está a acontecer na Palestina. Mas em Israel não estão a fazer melhor. Portanto... E é muito terrível porque este programa
normaliza muito a questão de Israel com um tipo que diz estas coisas como se fossem conquistas, não é? Ele diz isto como Israel fez tão bem em pôr gente, ok, por metade dessa gente nem era, metade delas, digo mesmo, eram impuros, pá, nem judeus. Exatamente. Epá, isto não é uma questão política, Miguel. Isto é só uma questão de humanismo, mais nada. Pois. Isto não é uma questão política, isto é só uma questão de humanismo. E é a arma da religião que é terrível, que abate tudo. Considerar qualquer ser humano como meu irmão ou irmã, mais nada. Seja ele quem for. É só isto. É só uma questão de humanismo. Eu diria até mais, é uma questão de puro bom senso, mas pronto. Isto é só uma questão de humanismo, que é precisamente o contrário que estes senhores dizem quando dizem primeiro ama-se Deus e depois é que se ama as pessoas. Pronto, o humanismo é o contrário disso. Exatamente. E é complicado de ver porque este programa é isto. Este programa é resumo. Eu vou continuar a ouvir este programa e a pôr secções grandes disto, porque isto preocupa-me. Isto é um programa público e... Podemos denunciar, denunciamos. É o que podemos denunciar. E ainda tem outra coisa, mas eu nem vou falar sobre isso especificamente, mas que ele fala da cobardia de um ataque durante uma celebração religiosa que aconteceu em Israel, que é certamente uma cobardia, mas Israel farta-se de fazer intervenções na Palestina durante o Ramadão. Mata crianças. Sim, estamos a falar de um Estado que mata crianças. Estamos a Estado brincar. poderosíssimo, não é? De coerência é esta, pá. Enfim. Já vou pôr. Pronto. Então vamos passar para aqui a última parte. Eu acho que eu não vou pôr esta. Não é assim tão importante. Era uma a falar sobre o suicídio e a religião e a maneira como o pessoal é um bocadinho doentio, o pessoal religioso a falar sobre suicídio. Mas vamos deixar isto porque há de haver mais oportunidades e nós já estamos a acabar o tempo, mas eu não queria deixar de pôr o nosso momentozinho mais divertido. Bora lá. Então vamos lá. Muitas vezes a instituição religiosa ela é tão doente que ela acaba transformando algo que era uma bênção de Deus para o ser humano em uma escravização contra ele mesmo, não apenas pelos motivos já listados aqui, né, nesse vídeo, mas porque acaba se tornando uma norma que, ao ser violada, se torna um pecado. Mas Jesus nos ensina em todo o tempo que a vida é superior a qualquer norma, a qualquer determinação, a qualquer lei, a qualquer estatuto religioso ou eclesiástico. A vida e o bem-estar do ser humano está acima de qualquer tipo de determinação humana, porque Jesus veio para os doentes, Jesus veio para gerar vida, Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Muitas vezes a instituição... É isto, o meu momentozinho religioso do dia em que vamos aprender um bocadinho sobre o que é Jesus para este gajo. É muito engraçado, porque o gajo está envenenado, não sei o que aconteceu, quem é que ele viu, quem é que o contrariou, qual é que é a religião que ele próprio quer tomar, mas é estas disparidades de pensamento do que é que forma uma pessoa religiosa a querer alegar-se para si do que é ou não, o que é que deve ser ou não a religião. Pois isto é, tu estás a falar de uma personagem que Jesus é um personagem de um livro. É um personagem de um livro, objetivamente. Existiu ou não existiu, não sei, não faço ideia. Objetivamente, é um personagem de um livro. Um personagem que existe num livro. Há referências a ele noutros livros, mas porque ele aparece naquele livro. De resto, tu não sabes se esta personagem existiu ou não. Eu sou um grande fã desde miúdo, desde muito pequeno. Os primeiros livros que eu li eram os livros dos X-Men, aqueles livros de banda desenhada da Marvel. E continuo a ser fã, continuo a ler esses livros. E uma grande discussão é sabermos se o Magneto é ou não um vilão. O Magneto é um tipo... Pronto. E é uma das grandes é um personagem com um conflito. Não é?
ele é vilão ou não é? Mas ele tem razão em algumas coisas, mas ele defende isto. Eu acho que ele defende aquilo. É o que se faz com os personagens de ficção. Cada pessoa lê o personagem à sua maneira, não é? Simpatiza mais ou menos com ele e depois defende. Este senhor defende que acha que Jesus veio para isto. Tenho a certeza absoluta que basta mudares aqui o vídeo e vem aparecer outro a dizer que Jesus disse exatamente o contrário do que este diz aqui. Exato. Mas eu achei piada deste, acima de tudo, achei piada a este, porque é o tipo a doença, não é? A doença da religião. A doença é, e depois tu não percebes muito bem que a doença é a ação do homem. É mais ou menos isto que ele está a dizer. A ação do homem é a doença da religião. E depois, para ir um bocadinho atrás dos outros, que se deve amar mais a Deus do que às pessoas, a solução dele próprio, uma pessoa, é um ato também em si. Mais religião. Mais religião. E aquilo fica tudo um bocadinho brilhado, um pesquinho rabo na boca, e eles vão sempre andando ali. Eu acho muito engraçado esta situação. Não sei daquele vídeo. Acho um vídeo muito engraçado. Pronto. Era isto que eu tinha para ti esta semana. Foi longo, mas mesmo assim, pronto. Passámos 10 ou 11 minutos da hora marcada, mas é sempre, pronto. Eu não sei como é que vai ser a partir de agora que o Deus criou o mundo. Se tenho de cortar mais nas notícias ou se tenho de cortar mais no E Deus criou o mundo. Se calhar... Esperemos que eles se acalmem um bocadinho. Pode ser que estes sejam aqueles primeiros do verão. Este foi muito forte. Foi muito forte. Eu estava a ouvir aquilo a pensar assim, eu também tenho de falar sobre... Eu deixei 30 coisas de fora. Sim. Deixei 30 coisas de fora deste programa. Enfim, Ganda Gabriel, obrigado por tudo e nós vemos na próxima segunda-feira. Abraço.